Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem é novo aqui e não me conhece, eu sou a Glê. Sou eu que crio todas essas fofuras para a gente fazer juntas aqui no canal Glê Negre. Na videoaula de hoje nós vamos fazer este bebezinho na almofadinha. Olha que fofura, gente! Eu já começo mostrando para vocês qual o tamanho que ficou o bebezinho. Então, o bebê ficou um tamanho de 8 centímetros aproximadamente, 7 centímetros e meio, e a almofadinha ficou 10 centímetros. Eu fiz ele todo, o bebezinho e a almofadinha, todo com a linha amigurumi da Círculo. Então, se tu quiser ele um pouquinho menor, pode fazer com a linha Charme, com a linha Anne, ele vai ficar menorzinho, vai ficar bem delicado, bem bacana. Muito fofo, né, gente? Eu amei ele. Lembrando sempre que eu deixo a lista de material para vocês na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo, que fica mais fácil de encontrar, com opções de linha também, vou colocar para vocês, e cores, vocês podem fazer as cores que vocês mais gostarem, né? Podem fazer uma combinação que vocês gostarem, mas eu vou deixar essa combinação que eu usei aqui, e a outra combinação que eu fiz no vídeo, eu fiz rosinha, com a mesma linha da almofadinha, fiz rosa e aqui rosa. Eu quis fazer, então, essas duas pecinhas diferentes, ó, para diferenciar, para aparecer mais, que fica bem bacana também, ó. Então, eu deixo para vocês as opções na descrição aqui embaixo deste vídeo. Para quem vocês podem oferecer este bebezinho na almofadinha? Ele pode ser para lembrancinha de batizado, pode ser para lembrancinhas de nascimento, pode ser para aquelas lembrancinhas, aliás, convite de Dinda, né? Olha que bacana, uma caixinha com ele dentro para convidar para madrinha de batismo, que eu acho que é, nossa, tudo a ver, bem bacana, olha só. O passo a passo tá bem completinho, eu mostro tudo para vocês. Inclusive, eu mostro a opção de vocês poderem usar só o bebezinho sentadinho ou deitado, sem a almofadinha. Então, vocês vão poder ter as duas opções para oferecer, com a almofadinha e sem a almofadinha. Então, se tu já gostou do nosso bebezinho, deixa a tua curtida no vídeo, compartilha, deixa os teus comentários, sugestões, aproveita, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, ativa o sininho, sempre temos novidades por aqui. Ah, e me segue lá no Instagram também, eu vou deixar meu Instagram passando aqui, mas é bem fácil, é Glê Negre. No Instagram eu estou colocando bastante dicas e algumas receitas de peças bem pequenas. Por exemplo, este coelhinho aqui, ó, amarelinho aqui atrás, e este aqui, rosinha, tem a receita dele por escrito lá no Instagram. Vocês já podem aproveitar e começar com as peças de Páscoa, que passa bem rápido, né, gente? Então, chega de papo, vamos ao passo a passo. Espero que vocês gostem do nosso bebezinho e aproveitem bastante. Nós vamos começar pela cabeça do nosso bebezinho. Então, nós vamos colocar 6 pontos em anel mágico e vamos usar a linha que nós escolhemos para fazer a cor de pele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos com
18 pontos no final, um ponto baixo e um aumento. Seguimos assim até chegar de volta no marcador, por toda a volta. Na próxima carreira, que é a carreira 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. 2 pontos baixos, um aumento. Mais 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 5 e 6, de 24 pontos em cada. Então, eu vou fazendo aqui as 2 carreiras, depois eu volto para continuar. Vamos fazer a carreira 7, de 3 pontos baixos e um aumento. Fiz 3 pontos baixos, vou fazer um aumento, e assim nós vamos seguindo até o final. 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 7 com 30 pontos. Nós vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, 30 pontos baixos, que é a carreira 8. A carreira 9, nós vamos diminuir. Nós vamos fazer, então, 3 pontos baixos e uma diminuição. Opa! Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, fiz 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos esta sequência até o final, ou até chegar de volta do marcador. 1, 2, 3 e uma diminuição. Opa! A carreira 10, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A carreira 11, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, e vamos fazer uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. A próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo eu já fiz, vou fazer uma diminuição. Nós vamos ficar no final dela com 12 pontos. Antes de continuarmos, nós agora podemos colocar um pouco de enchimento na cabeça pra gente já ir modelando, pra ficar bem redondinha. Nós vamos agora fazer a carreira 13 de ponto sobre ponto, porém pegando a alça de trás do ponto, ó, só a alcinha de trás. Deixamos a alça da frente livre. Ponto sobre ponto.
A próxima carreira, que é a carreira 14, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Vamos trabalhar normalmente as duas alcinhas do ponto. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, que é a carreira 15, de 18 pontos baixos, sem aumentar nem diminuir. Agora, se a gente quiser, a gente pode colocar um pouquinho mais de enchimento na cabeça para ficar bem firme. Não muito para não abrir os pontos, só o suficiente para ficar firme. Nós vamos fazer, então, agora na próxima carreira, que é a carreira 16, vamos fazer somente 2 aumentos. Então, nós vamos fazer a sequência de 8 pontos baixos e um aumento 2 vezes, pra gente ter no final 2 aumentos. E no final da carreira 16, vamos ficar com 20 pontos. Então, um ponto eu já fiz, vamos fazer mais 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer um aumento, 8, mais um 8. 8, um aumento, mais 8 pontos baixos e um aumento. Na carreira 17, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 20 pontos baixos. Então, vamos fazer uma carreira sem aumentar e sem diminuir. A carreira 18, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, porém, nós vamos mudar de cor para a cor da nossa fraldinha do bebê. Eu vou usar a cor off-white, para ficar como se fosse fraldinha branca. Vou fazer uma troca de cor simples. E vamos fazer ponto sobre ponto. Ah, nós vamos fazer esta troca de cor pegando a alça de trás do ponto. Não, minto, nós vamos fazer... não, nós vamos fazer normalmente, pegando as duas alcinhas do ponto. Depois, a gente vai fazer uma carreira pegando a alça de trás. Então, vamos fazer 20 pontos baixos, né, com a nova cor. Aqui, nós já podemos cortar o fio que nós usamos para fazer a cor de pele. E seguimos com a cor, com o fio que nós queremos fazer a fraldinha. A carreira 19, nós vamos fazer também de ponto sobre ponto, porém pegando a alcinha de trás do ponto, ó. Deixando a alcinha da frente livre. A carreira 20, nós vamos fazer um aumento. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Já fiz um ponto, 2, 3, 4 e um aumento. Vamos fazer a carreira 21 de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer na carreira 22, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos.
Na carreira 23, nós vamos diminuir novamente. Um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos com 12 pontos no final. Agora, nós podemos colocar enchimento no corpinho. Depois, nós já vamos finalizar. Vamos fazer na carreira 24, 6 diminuições. Depois, a gente finaliza com agulha de tapeçaria. Então, diminuição por todos os pontos. Opa! Seis diminuições, já posso tirar o marcador. Cortamos o fio, não precisamos deixar o fio comprido, só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Nós vamos fazer agora um detalhe da fralda. Vamos usar a alcinha que nós deixamos livre na carreira 19 do corpo. Então, vou usar a mesma linha que a gente usou para fazer a fraldinha, que é off-white. Vou colocar na primeira alcinha do ponto, né, que a gente começou atrás, quando a gente fez a troca de cor. E vou fazendo ponto baixo por todas as alcinhas do ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha para subir, ó, para depois fazer a união na volta. E vamos fazer um ponto baixo em cada alcinha do ponto. Aqui eu já vou deixando o fio, ó, por cima da agulha, para conduzir ele e esconder. Por alguns pontos. Quatro, 5, já posso cortar o fio. Opa, ficou muito solto. Seguimos até chegar onde nós iniciamos. Chegamos no final, vou fazer mais um ponto no primeiro aqui para fazer a união, ó, para esconder este saltinho aqui que dá da carreira. E vou fazer agora um ponto baixíssimo. Na verdade, não, vou cortar um fio, vou deixar um pedacinho, vou mostrar aqui para vocês um arremate que a gente faz para não aparecer no final. Vamos formar um ponto aqui em cima do último, ó. No primeiro ponto que a gente fez, ó, vou passar a agulha de fora para dentro. Vou passar a linha agora no último ponto que a gente fez, só na alcinha de trás, ó. Tá vendo? Formou um pontinho em cima. Não aparece nada, fica um acabamento bem perfeitinho. Passo algumas vezes a linha aqui, pra dentro, pra fora. Só pra esconder. E vou entrar lá no corpinho, ó. Sair lá embaixo. Não puxo muito aqui. Já está ok. Aqui a gente pode passar mais uma vez. Pronto.
Fizemos o detalhe da fraldinha. Vamos fazer agora os braços e as pernas. Nós vamos usar a mesma cor que a gente usou para fazer o corpo, né? O tom de pele. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Vamos fazer os braços. Fechamos o anel mágico. Nós vamos agora fazer ponto sobre ponto. Não vamos fazer aumento, então vai ficar bem pequeno, vai ficar virado do avesso, ó, depois a gente desvira, é assim mesmo. Que a gente vai contando, não precisamos colocar marcador, como é bem pequeno, é difícil de ficar trocando o marcador de lugar. Ó, nós vamos desvirar, ó. Continuamos fazendo, então, da carreira 2 até a 5 de ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. Finalizamos as 5 carreiras, eu deixei um fio um pouco comprido em uma delas só, na outra a gente não precisa. Então, a gente faz 2 iguais, que eu tô encerrando, ó, com um falso anel mágico. Depois, nós vamos prender com o fio de uma só, nós vamos prender no corpo, ó. Puxamos bem. Eu vou deixar aqui o fio saindo aqui, ó, na segunda carreira depois, pra gente prender. Puxa um pouquinho, deixa o fio aqui. Eu já fiz mais uma igual, então nós já temos os 2 bracinhos. Vamos fazer agora as 2 perninhas. Para fazer as perninhas, nós vamos começar subindo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Voltamos na segunda depois da agulha fazendo um ponto baixo, mais um ponto baixo na próxima. E na última, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos. 1, 2, é 1, né? 1, 2, opa, 3. 3 pontos baixos juntos. Vamos voltar pelo outro lado fazendo um ponto baixo e um aumento. Isso aí. No último aqui, nós vamos fazer um aumento, ó. 2 pontos baixos juntos. 1, 2. Eu vou fazer mais um ponto aqui onde a gente começou, ó. E vou colocar o marcador. Aqui inicia a nossa carreira 2. Então, a carreira 1, nós ficamos com 8 pontos. Nós vamos fazer agora 2 carreiras. A carreira 3 e 4 de ponto sobre ponto, 8 pontos baixos. Fizemos uma, fica viradinho, vamos virar agora pro lado direito, né? Vamos fazer mais uma carreira. Deixamos o fio aqui para não atrapalhar o marcador. Não vou mudar de lugar o marcador porque é fácil
É só 2 carreiras, é mais fácil. Então, vamos fazer mais uma carreira. Duas carreiras, a 3 e a 4. Na carreira 5, nós vamos agora fazer 2 diminuições. Começamos com 2 diminuições. Uma. Mais uma. Duas. Vamos fazer agora 4 pontos baixos. 1. 2, opa, 3, 4. Ficamos com 6 pontos no final da carreira 5. Então, vamos fazer agora mais uma carreira de 6 pontos. Vamos contando, não precisamos mudar o marcador de lugar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxamos o fio, deixamos um pedaço de fio pra gente prender, como a gente fez nos braços, as 2 perninhas com um fio só. Vamos encerrar com agulha de tapeçaria, pegando as alcinhas do ponto, ó. Normalmente, como a gente sempre faz. Ou quase sempre, né? Às vezes é diferente um pouco. Pronto. Deixamos este fio aqui. Agora, a gente vai prender, ó, pra ele ficar com esse formatinho, ó, a perninha viradinha assim. Então, nós vamos colocar o fio pra dentro e vamos sair aqui em cima, ó. Sempre cuidando pra onde a gente fez a diminuição ficar pra baixo, pra ficar essa voltinha. Deixamos o fio aqui e vamos fazer mais uma. Eu já fiz, só não tinha feito o arremate, vou fazer aqui. E vou cortar o fio desta aqui. Esta aqui eu não preciso deixar fio. Puxamos bem. Esta eu vou colocar o fio pra dentro. E vou passar ele algumas vezes aqui. E já podemos cortar. Pronto, finalizamos então as 2 perninhas. Agora eu quero mostrar para vocês a posição pra gente prender as perninhas e os braços do nosso bebezinho. Então, nós alinhamos bem centralizado na lateral da cabeça, ó, bem no meio. Posicionamos o braço. Uma carreirinha assim abaixo da onde a gente fez aquela... pegamos a alcinha de trás, ó. Deixo só um espacinho, não dá nem bem uma carreirinha, ó. Deixo bem pertinho aqui, só não encosto muito na cabeça. Do outro lado, a mesma coisa. As perninhas, eu procuro deixar, ó, alinhado a pontinha com o braço, ó. E colocamos ela bem rente a essa bordinha que a gente fez da fralda, ó. Bem pertinho. Eu prendi assim com 2 alfinetes, ela viradinha pra frente, ó. Porque se a gente quiser deixar ele sentadinho, ó, ele fica sentadinho. Não tem como vocês verem assim o vídeo, no vídeo, né? Porque... Mas vocês estão vendo de cima que ele fica sentadinho. Então, ele vai ficar assim, ó, com as perninhas presas aqui na frente também. Como a gente vai fazer para prender? Vamos pegar o fio que a gente deixou em um deles,
Vou fazer do braço primeiro, vou prender, porque como é pequenininho, já vou mostrar aqui pra vocês como prender. Opa! Desfiou a linha. Vou tirar um pedacinho aqui. Como eu vou fazer pra prender, ó? Eu vou entrar no braço aqui, bem em cima. Vou tirar o alfinete pra não atrapalhar. Entro no corpo, eu saio aqui do outro lado e vou pegar o braço junto, ó. Tiro o alfinete já para não atrapalhar. Puxo. Prendo bem. Volto aqui, faço mais uma vez para ficar bem firme e já está ok. Ó, prendemos bem. Não puxamos muito, né, para não ficar, para ele não abrir muito o bracinho. Vou voltar aqui e vou entrar aqui no corpo, vou fazer um arremate aqui atrás. Vou pegar só um pontinho, ó. Opa. Volto aqui pra dentro. Nem aparece. Já cortamos o fio. Pronto. Agora, a gente vai, às vezes, sair um pouquinho do lugar, né? Quando a gente vai prender. Então, agora a gente vai rever aqui a posição das pernas pra ver se ficou bem certinho. Essa aqui está muito pra trás, ó. Então, vamos arrumar, vamos colocar um pouquinho mais pra frente e mais pra cima. Ó, assim já está ok. Então, vamos prender da mesma forma, usando o fio de uma delas. Mas essa aqui a gente vai prender também no meio daí, tá? Pra ficar dobradinha. Se vocês preferem deixá-la retinha, sem dobrar, também fica legal. Não coloquei enchimento nem nas perninhas, nem nos braços, pra vocês saberem. Aqui eu vou sair aqui, ó. Vou só dar um pontinho aqui na perna e vou voltar. Ó. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer a mesma coisa com a outra. Aqui. Vamos arrematar aqui na perna agora, porque no corpo a gente não tem como arrematar, porque é de outra cor. Então, vamos fazer aqui. Ó. Pegamos um fiozinho. Aqui a gente até pode fazer assim, ó, arrematar aqui embaixo, ó, pra não aparecer. Passamos de volta. Ó. Prontinho.
Nosso bebezinho fica sentadinho. E ele ficou assim com as perninhas. Muita fofura, né, gente? Ele ficou muito fofo. Nós vamos agora fazer o babador do nosso bebê. Eu vou usar uma linha rosa, vocês podem usar outra cor. Aqui nós vamos deixar um pedaço maior de fio, ó. Um pedaço maior. E vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Vou tirar aqui pra gente puxar depois. 6 pontos baixos. Três, 4, 5, 6. Não fechamos o anel mágico. Nós vamos agora voltar, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar. E vamos fazer um ponto baixo em cada ponto do anel mágico que a gente fez, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Fiz a correntinha? Não, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, mais uma vez, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no final não precisa de uma correntinha porque é o final, né? Só um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer assim agora, vamos abrir bem este anel mágico, ó, ao invés de fechar, nós vamos abrir, ó, cuidando para não passar a ponta, né? Para não abrir, não soltar. Passamos pela cabeça do bebê e vamos fixar ele aqui, ó, o babador. Agora, nós pegamos a ponta do anel mágico, ó, do fio, e vamos puxar. Este depois nós cortamos, vamos ver como ficou primeiro. Ó, bem bacana, né? Então, aqui a gente pode cortar, ó, deixamos um pedacinho só pra gente prender lá atrás. Puxamos o fio. Deixamos um pouquinho solto, né? Não apertamos muito. E vamos amarrar aqui atrás. Já está pronto o babador. Com o próprio fio do anel mágico. Apertamos bem e a gente pode cortar e deixar um pedacinho do fio. Prontinho. Nós vamos fazer agora a almofadinha para colocar o nosso bebezinho. Nós vamos usar uma linha rosa e vamos subir 18 correntinhas. Eu estou usando uma agulha um pouquinho maior, 3,25. Podem usar agulha 3 ou 3,5, né, para não ficar muito apertadinho os pontos. Como a gente vai fazer indo e voltando, a gente pode fazer o ponto um pouco mais justo. Então, vamos fazer 18 correntinhas, 1, 3, 4, 5, 10, 11, 18 correntinhas. Eu sugiro vocês já medirem na altura do bebê, ó, para ver se vai ficar ok. Às vezes, a gente tem um ponto um pouco diferente, né? Pode faltar. Se vocês acharem que vai ficar muito pequeno ou muito grande, é só aumentar ou diminuir as correntinhas e fazer exatamente do mesmo jeito que a gente vai fazer agora com as 18 correntinhas. Então, nós vamos fazer no segundo ponto depois da agulha, ó, vamos pegar, não nessa primeira alcinha do ponto, ó, não nessa primeira alcinha, vamos pegar bem no meio
das duas alcinhas. Vou ficar com duas alcinhas assim deste lado, ó. Vamos fazer ponto baixo. Ponto baixo, eu vou usar o ponto X ou o ponto square, mas pode ser o ponto normal também. Nós vamos fazendo desta forma até chegar no final. 17 pontos baixos, na verdade. Ó, sempre pegando no meio, que fique um ponto pro nosso lado, né? Um ponto, aliás, um fio da correntinha pro nosso lado e 2 fios pra frente, ó. Assim não fica encolhido a beira do nosso trabalho, né? Essa primeira carreira ela não fica encolhida. Vamos fazendo então até o final. Um ponto baixo em cada ponto de base, na verdade, em cada correntinha. Chegamos no final, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Vamos trabalhar normalmente agora, 17 pontos baixos, voltando. Sempre quando nós chegamos no final da carreira, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Então, vamos fazer mais umas juntas aqui pra gente aprender. Vou fazendo até o final. Aqui no último ponto, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Que o último ponto fica sempre meio escondidinho, ó. A gente vira, ó, tá aqui as duas alcinhas dele, ó. Não podemos esquecer de fazer, senão a nossa lateral fica torta, ela não fica retinha. Fizemos, então, até o final, os 17 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha e viramos. E assim nós vamos seguindo fazer por 14 carreiras. Nós já fizemos, vamos fazer agora a terceira, vamos fazer mais 11. Então, vamos fazer 14 carreiras desta forma. Chegando no final, fazendo uma correntinha e virando. Eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz uma parte, ó. Fica assim. Então, nós vamos fazer duas partes iguais. Depois, nós vamos fazer a costura dela nas laterais. Vamos fazer de uma forma que ela fique um trabalhado nas laterais, fica bem bacana. Então, concluímos as duas partes e voltamos para nós costurar. Sempre fazendo ponto baixo, uma correntinha no final, vira, ponto baixo, uma correntinha, 14 carreiras. Concluímos as duas partes da nossa almofadinha. Nós agora, então, unimos as duas partes com alfinete, bem certinho as pontinhas. O lado direito e o avesso, a gente escolhe qual a gente achou que tá mais legal, não tem muita diferença aqui. A única coisa que nós cuidamos, quando a gente vai fazer a união para fazer depois a costura, é deixar essa carreira, é a carreira de início, ó, deixar as duas carreiras de início juntas, ó, das duas partes. Pra gente, né, conseguir fazer a costura bem certinho nessa parte de baixo. Que eu vou usar a carreira de baixo para fazer a costura. Não vou usar essas alcinhas para depois não aparecer. Então, nós vamos começar fazendo a união pela lateral, né, toda a volta. Nós concluímos aqui, eu vou fazer a união com o primeiro pontinho, ó. Aliás, com o último ponto da carreira de cima, né? Vou fazer aqui, então, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E eu sempre vou fazendo assim, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui eu vou fazer mais um ponto, ó, no mesmo lugar, pra dar a volta. Ó, deu a voltinha, uma correntinha. Então, como nós vamos fazer aqui o crochê ao redor? Sempre nesse vinco aqui, né, das carreiras e sobre a carreira, abraçando o ponto aqui, onde aparece esse nozinho do ponto.
que daí a gente pega todas as carreiras. Então, vamos fazendo juntas. Aqui no meio, um ponto baixo, uma correntinha. Sobre o ponto, um ponto baixo, uma correntinha. No meio de novo, e assim vamos indo. Tem um alfinete me espetando aqui, vou tirar. Um ponto baixo e uma correntinha. Só para ficar um detalhe aqui na lateral. Como elas têm a mesma quantidade de ponto, as duas partes, então é só a gente fazer com o alfinete a união bem certinho, que depois é fácil de fazer esse crochê ao redor. Aqui o último, ó. Então, vamos fazer aqui 2 pontos, uma correntinha, mais um ponto no mesmo, pra gente dar a voltinha nos cantinhos. Sempre nos cantinhos, vamos fazer mais uma. Então, aqui, ó, como é a carreira inicial, nós vamos fazer assim, sempre na de baixo aqui, ó. Na de baixo, vamos fazendo ponto baixo e uma correntinha. Deixa eu mostrar mais pertinho aqui, ó. Nesta aqui, opa, nesta aqui, ponto baixo e uma correntinha. Vamos dar uma olhadinha do outro lado para ver se está ficando ok, ó. Bem certinho, não estamos deixando nenhuma fora, ó. Ponto baixo, correntinha. Aqui no canto, nós vamos fazer 2 vezes no mesmo lugar. Agora, continuamos a fazer da mesma forma na outra lateral dos pontos, ó, lateral da carreira. Chegamos no final novamente, vamos fazer agora 2 pontos baixos na última. Aqui. Agora, nós vamos seguir aqui, pegando os pontos, ó, que é onde a carreira onde a gente finalizou as duas partes. Então, aqui é fácil, é só ir pegando os pontos juntos, ó. Um ponto de um lado, do outro lado. Um ponto baixo. Uma correntinha. E um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo. Vamos até quase o final, e daí a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. Coloquei, então, bem pouco de enchimento, ó, só para dar um volume mesmo. Vamos finalizar, então, fechar toda ela. Depois, a gente vai fazer um pontinho aqui no meio para ficar mais baixinho. Coloquei, então, bem pouco enchimento, ó, só para dar um pouco de volume. Então, vamos finalizar aqui, fechar toda ela.
Aqui no final, vou dar um ponto, ó. E depois a gente vai fazer um arremate que não vai aparecer, que vai ficar bem bacana. Então, a gente dá uma puxadinha pra ficar, né, o enchimento todo distribuído aqui dentro. Então, vamos arrematar aqui com agulha de tapeçaria. Deixamos só um pedacinho de fio. Colocamos na agulha. No próximo ponto, nós vamos colocar a agulha como se fosse de fora para dentro, ó. Bem no último ponto que a gente fez, na alcinha de trás, entramos com a agulha, ó, formamos um ponto em cima. Agora, a gente passa algumas vezes só a agulha aqui, o fio, né, para esconder. Já podemos colocar ele lá para dentro. Nós vamos agora fazer um cabelinho pro bebê. Então, vamos fazer um anel mágico. Opa! Fechamos ele. Daqui mesmo, agora, nós vamos subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltamos, vamos fazer a união dentro do anel mágico com ponto baixo, ó. Pode ser com ponto baixíssimo, é melhor. Então, vamos fazer a união no anel mágico com ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos repetir, então, a mesma coisa para ter 5 alcinhas assim. Então, vamos fazer agora a união com ponto baixíssimo no anel mágico, né? Mais 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. União no anel mágico novamente com ponto baixíssimo. Mais 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unimos no anel mágico com ponto baixíssimo. Tem 4 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unimos no anel mágico. Deixamos um pouco de fio pra gente prender na cabeça. Puxamos o fio. E vamos fechar o anel mágico agora. Com a outra pontinha do anel mágico, ó, vamos puxar para fechar bem. Puxamos bem. Formamos como se fosse uma florzinha. Assim, nós finalizamos o nosso cabelinho. Vamos prender na cabeça, mas vamos fazer primeiro uma faixa, como se fosse uma faixa para colocar na cabeça do bebê. Eu vou usar a linha rosa, mesma linha que eu usei para fazer a almofadinha e o babador, mas vocês podem usar outra cor. Então, vamos fazer correntinhas. Vou subir correntinhas e fazer uns detalhes na correntinha. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Volto na segunda depois da agulha e vou fazer um ponto baixo. Agora, continuo subindo correntinha. 1, 2, 3. Volto na segunda depois da agulha e faço um ponto baixo. Ó, vai ficando um detalhe, né? Não vai ser só correntinhas daí. 1, 2, 3. Volto fazendo um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até conseguir dar a volta na cabeça do bebê.
2, 3 e volta fazendo um ponto baixo. Eu fiz então até formar 10 detalhes. 10 detalhes. Essa quantidade já é suficiente na cabeça do meu bebezinho que eu fiz, né? Agora vocês podem medir para ver se fica bacana ou se não pode fazer um pouquinho maior. Para bordar os olhos, eu estou usando uma linha bem fina da Cleia, um rolinho assim, ó. A gente pode usar também essas meadas de bordar. Fiz um nozinho na ponta da minha linha. Vou colocar aqui no anel mágico, ó, na cabeça e vou sair aqui no olho, no primeiro marcação do olhinho, ó, no primeiro alfinete. Ó, sair bem em cima. Se ficar aqui, não entrar, não tem problema. Depois a gente vai botar o cabelinho aqui, ó, e vai cobrir. Sair no primeiro, vou dar a volta por baixo do alfinete. Vou entrar aqui do outro lado. E vou sair embaixo. Ó, saí no alfinete de baixo. E tô passando, ó, deixa eu só puxar um pouco mais pra poder mostrar pra vocês. Tô puxando o fio, ó, e a linha, né, a minha linha que tinha, ó, vai ficar por baixo do fio, ó, tá vendo? Por baixo, ó. Agora, eu vou dar como se fosse um ponto por cima dessa linha que ficou aqui, ó. Vou passar, ó, por baixo dela, vou dar um ponto nela, né? E vou sair aqui no finalzinho de novo, ó. Ele vai abraçar a linha, ela vai ficar ali, vai dar um pontinho sobre a linha, vai ficar aqui formando o desenho do olho, ó. Bem bacana. Agora, a gente pode passar algumas vezes só na linha, ó, pegando só a linha. Exatamente como eu faço naquele vídeo que eu tenho aqui sobre bordado de olhos e boca. Ela é um pouquinho maior, talvez seja mais fácil para visualizar também, se alguém quiser dar uma olhadinha. Agora, eu vou entrar com a agulha no cantinho, ó, e vou sair lá no primeiro alfinete novamente, ó. Bem certinho em cima do alfinete. Tiro ele já. Não puxamos muito. Damos a volta agora com o fio por baixo do alfinete, entramos no outro lado do olho, saímos aqui embaixo. Opa! Passamos algumas vezes a linha.
Saímos aqui em cima no anel mágico, a gente vai dar um pontinho aqui, depois a gente esconde com o cabelo. Agora eu quero mostrar para vocês a posição para a gente prender o cabelo e a faixa da cabeça. Então, para prender o cabelo, é só colocar bem sobre o anel mágico, ó, o cabelinho que a gente fez, como se fosse uma florzinha, colocamos aqui, usamos o fio que a gente deixou para prender, a faixa de cabelo nós passamos por cima, ó. Pode ser com o detalhe virado para frente ou para trás, ó, para trás fica até mais bacana, ó. Passamos por cima. Deixa eu virar aqui para trás o detalhe. Cuidando para centralizar os dois lados bem com os olhos, para ficar certinho aqui. Aqui a gente pode dar um pontinho, né? Para não sair do lugar. Depois, nós vamos prender ela em cima da almofadinha, ó. Olha, gente, que bacana que fica. Então, eu vou prender tudo, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Como forma, então, de nós fixarmos ele na almofadinha, o bebê, ele pode ser assim, deitado. Olha que bacana, gente. Ou pode ser sentadinho também, ó. Eu vou mostrar assim, virado, para vocês verem como é que fica bem bacana também. Vocês podem usar, então, a opção dele separado, sem a almofadinha. Olha que lindo que fica também, né? Então, pra gente fixar ele aqui, pode ser com alguns pontos, né? Fazendo alguns pontos na cabeça e na almofada. Pode pegar essa parte da almofada junto de trás, que vai ficar legal também. Eu vou fazer pra vocês verem. Ou nós podemos usar essa cola de silicone líquido, silicone líquido, cola fria. Ela cola bem rápido, ela é bem gostosa de trabalhar. Então, eu vou fazer alguns pontos aqui para vocês verem como é que fica costurando. Vou entrar aqui bem no meio da almofada, ó, na parte de cima. Vou deixar um pedacinho do fio aqui, para depois fazer o arremate. Passo ele aqui na cabeça do bebê, ó. Alguns pontos. Opa. Vamos ver aqui. Bem certinho. Sim. Só uma carreirinha para não aparecer. E voltamos para dentro de novo. Almofada. Passamos uma vez aqui. Aqui a gente pode passar com fio, ó, por dentro da almofada. Sair lá no primeiro no primeiro buraquinho onde a gente colocou o primeiro fio, ó. A gente faz o arremate. Puxamos um pouco aos dois. Pra fixar bem, ó. Tá bem firme, ó, ele não cai mais. Aqui a gente dá um nó. O legal também de a gente fazer assim, esses pontinhos e costurar assim, se a gente mostra, né, já tem pronto, mostra, e a pessoa, nossa cliente quer só o bebezinho e não quer a almofada, é bem fácil de tirar, né, pessoal? Então, essa opção também é bem bacana por isso.
Voltamos aqui com o fio pra dentro, cortamos. Vou colocar este fio aqui pra dentro também. Se a gente cola, né, faz e cola aí, depois nossa cliente quer separado, não tem como a gente tirar, a gente tem que fazer tudo de novo, assim, então, é bacana por isso. Olha que lindo que fica. Agora eu quero que vocês me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram de fazer esse passo a passo, gostaram do bebezinho, né, dessa opção de lembrancinha, me contem. Quem fizer pode me marcar com a hashtag #FizComAglê, vou deixar aqui para vocês e vou adorar ver as criações de vocês. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!